fraco ou forte, o risco, a raiva, a luta de quem cai ou que resiste, que vença ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor, mas não resigno, e os passos inquietos de quem falha. No teu poema existe um canto de chão alentejado, a rua e o pregão de uma varina e um barco a soprar a todo o pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra e um só destino a embarcar. Cais da nova nau, das descobertas, mas existe um rio acima de quem nasce, fraco ou forte, o risco, a raiva, a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro, existe tudo mais que ainda me escapa e um verso em branco à espera do futuro. Malvada. Não se canta assim este poema. Isto faz mal às pessoas. Esta canção, composta por um jovem que ainda anda por aí, que é o teu Zé Luís Tinoco. Zé Luís Tinoco. Sempre que eu participo num programa em que eu tenho alguma responsabilidade, ou num espetáculo em que eu tenho alguma responsabilidade, e a Simone faz parte do elenco, a Simone já sabe, tem que cantar no teu poema. Eu penso que é a quarta vez, ou a quinta vez, que eu digo, depois se escolham. E a primeira coisa, olha, é o No Teu Poema, eu já sei. A outra depois pode ser o do No Teu Poema. Sim. Mas, Simone, mas hoje tem, quando pensei no teu poema, além de ser, enfim, uma música que me toca profundamente, hoje tem pouco a ver com o caminho, possivelmente, da nossa conversa irá levar. Porque existe um verso, que é o verso final, que é no teu poema, existe um verso em branco que nos fala do futuro. Claro. E quando eu disse aqui que a Simone, além de ser uma grande senhora da música portuguesa, é um exemplo de grande cidadã, primeiro pela coragem que sempre manifestou nas alturas em que ter coragem não era fácil, nomeadamente em relação à própria vida privada dela, continua a ser uma mulher, julgo eu, pode ser a primeira pergunta, que, apesar de tudo o que já viveu e terá vivido muito, aquilo que as pessoas sabem, aquilo que as pessoas imaginam, claro, e aquilo que as pessoas nem imaginam, felizmente para ti. Sim, acho bem. Eu fico sempre com a sensação, quando vejo as tuas entrevistas e leio aquilo que tu dizes, e os espetáculos em que participas, tu tens sempre um verso em branco à espera do futuro. É verdade ou não? Não é fácil responder-te, até porque eu penso que o futuro foi ontem, mas normalmente a minha postura em frente à vida e em frente às situações é exatamente, eu tenho sempre um verso em branco, há sempre qualquer coisa que é capaz de acontecer, que eu não sei o que é, que pode ser boa, que pode ser má,
mas que faz parte do meu imaginário, faz parte das minhas mãos, faz parte do ar que eu respiro. Eu faço a pergunta porque eu nunca te vi arquivar um processo, dizer assim, pronto, chegou ao fim, está arquivado. Não. Eu vejo sempre assim, abrindo uma porta, inclusive para o desconhecido. Sim. Mesmo numa idade em que, já podemos falar disso nós dois, não é? Credo. Mesmo numa idade em que ainda está muito por fazer, que somos... Mas eu tenho tudo por fazer. Estamos na primeira infância. Claro. Não é? Exatamente. Mas fica-se um pouco com essa ideia. E quando tu dizes que o futuro foi ontem e que eu nunca te terei visto a fechar um processo, quando tu pensas em futuro, diz-me uma coisa muito sinceramente, Simone, aquilo que esse teu imaginário do futuro ainda traz novidades ou é uma organização de prateleiras que já estão desenhadas na tua cabeça? Não, Carlos, eu acho que ninguém, com a minha forma de ser e com a minha forma de estar, pode organizar qualquer prateleira. Porque mesmo que ela esteja organizada, eu um dia, sem dar por isso, dou um sopro e aquilo fica tudo ao contrário. Exato. Depois, eu sou minimamente organizada nas minhas coisas, mas a minha capacidade de inventar, de sonho, se quiseres, de querer, ultrapassa-me. E eu percebo que muita gente terá dificuldade em me entender, porque eu própria, às vezes, tenho uma certa dificuldade em conhecer a Simone. Uhum. Achas que há outra Simone além daquela com quem convives todos os dias? Ah, sim. Faz-te medo essa outra Simone, não é? Faz. Porquê? Porque é uma pessoa violenta em relação à vida ou porque te pode trazer um sonho de tal dimensão que a sua não realização pode ser um trauma ou uma frustração? Exatamente por isso. Pode trazer um sonho tão grande, essa outra que eu depois posso não saber encontrar, não a prateleira, mas um sítio, a prateleira para o pôr. Quando nós tivemos a oportunidade de conversar num programa que eu tive e que me deu muito gozo fazer, chamado Carlos Cruz Quarta-feira, utilizaste uma expressão muito que eu fixei, que é todos nós temos direito a um jardim secreto. Nesse jardim secreto é que vive essa Simone ou não? Ou ainda é uma outra componente? Quer dizer, tu tens o teu cofrezinho, onde a Simone que nós conhecemos vai arquivando os seus segredos, mas além disso há uma outra pessoa que pode vir ao de cima. A linha B desta mesma pergunta. Uma mulher na tua idade, uma mulher madura, com toda uma carreira de sucessos. Quer dizer, não há dúvidas, estamos perante uma mulher de sucesso, do ponto de vista artístico, evidentemente, nós estamos a falar de sucesso económico, mas esse é o menos importante na vida das pessoas. Com filhos bonitos, com netos, tens netos já? Tenho 2. Bonitos, que te adoram, tanto quanto eu sei. Penso que sim. Tudo isso, tu pertences àquele tipo de pessoas de que as outras pessoas, normais, dizem, ela tem todas as razões para ser feliz. Ora bem, esta é agora a pergunta. Uma pessoa que tem todas as razões para ser feliz, como é que ainda admite a hipótese da existência de uma outra Simone que pode vir baralhar isto tudo? Se eu não pensasse assim, eu já tinha acabado, Carlos. Não pode ser. Eu acho que os meus filhos têm a vida deles. Eles sabem perfeitamente como eu lhes quero. Não sou nada a mãe chata, penso que nunca fui. Em relação aos meus netos, já o disse e repito, eu gosto muito de ser avó, mas os meus netos têm o pai e a mãe deles. E eu tenho, com certeza, o direito a ter também o meu caminho, a minha estrada, com buracos, sem buracos, com flores, sem flores, de que eles fazem parte, evidentemente, e que sabem, mas eu não abdico dessa minha estrada. Até porque eles não vão abdicar, com certeza, como não abdicaram em relação à estrada deles. Simone, Se pudermos fazer aqui uma simbiose bonita, tudo bem. Agora não. Eu acho que há sempre qualquer coisa que se pode fazer, há sempre, sei lá, começar outra vez de novo. O quê? Tudo. Eu gosto. Este otimismo é um otimismo tão violento que... Exato. Eu não te fiz nenhuma pergunta daquelas que tinha preparadas. Então, mas faz. Nesta altura da tua vida, és uma mulher serena ou uma mulher feliz? Eu acho que a felicidade é uma coisa muito complicada. Naturalmente, consegui uma certa serenidade, que às vezes me dá muito trabalho a arranjar. Fico extremamente cansada. De mistura com isso tudo. Acho que a vida foi ótima para mim. Acho que tenho meia dúzia de amigos que amo muito, onde tu estás incluído. Muito obrigado. O Castro do Carmo, João Soares Louro, Zé Matos Maia, que está aí, versada. Onde está, evidentemente, as pessoas que me acotovelam mais depressa, o Varela, os meus filhos. Depois tenho as minhas raivas surdas e também não abdico delas. Não tenho que abdicar, porquê? Exato. Isto é fundamental para mim, porque senão não vivo, e não viver não vale a pena, Carlos. Isso então é que não, de todo, não quero. Sim, há tão pouco tempo, inclusivamente, não é? Depois eu ainda nasci ontem. Agora pachorra, agora para desistir. Imagina-te. Não sou nada de desistências.
E não sou, não é por inteligência, não é por atitude, não é por nada. É porque acho que eu nasci assim. Às vezes nem sei porque é que faço as coisas. E já pagaste algumas faturas caras por seres assim. Já sim, senhora, bem grandes. Vamos falar de coisas diferentes. Falaste aí na amizade, que de facto é um sentimento extremamente importante, e falaste num dos teus amigos, que consideras teu amigo, e é, com certeza, e é o meu próximo convidado, que se vem juntar nesta amena cavaqueira. Minhas senhoras e meus senhores, um homem que faz parte da história da rádio em Portugal. Eu considero, e julgo que é uma das perguntas a fazer, se ele se considera ou não, da segunda grande geração da rádio, logo a seguir à geração dos Arturos Agostinhos, Pedros Moutinhos, Dom João da Câmara, etc, etc. Um homem que chegou a estar preso no Governo Civil de Lisboa, ainda não havia aquele regulamento de que falei há bocado, distritais, em que não se pode atirar contra moças às pessoas. Ele fez pior. Fez a versão portuguesa de um programa que fez furor nos Estados Unidos, que parou os Estados Unidos. E por causa disso foi preso, nos idos de 50. É com muito prazer que eu, pela primeira vez na vida, faço uma entrevista, converso publicamente, isto não são entrevistas, com esse grande profissional da rádio, Matos Maia. É verdade, este homem foi um daqueles que tem ajudado até hoje a inventar, reinventar, criar ou recriar essa superior forma de comunicação, de que eu gosto muito mais do que televisão, chamada rádio. Também não digo isto muitas vezes em público, mas não é por ter sido o primeiro amor, é que eu considero que a rádio, de facto, é o único meio de comunicação em que as cordas vocais nos desafiam a transmitir tudo. Claro. Exato, é isso mesmo. Obrigado pelo grande profissional, 1,83 m. Era nisso que eu estava a pensar. Aliás, Simão também não é baixo, hoje é um programa de grandes profissionais. Exato, claro. Exato. Matos Maia, tu nasceste antes da rádio, não? Não sou bem o velho do Restelo. Mas, como é que eu vou dizer? Talvez tenha nascido com a rádio. Tenho a impressão que fui vacinado com agulhas de gramofone, uma coisa qualquer assim. Por aí. E ficou-me. Sim. E não me curei ainda. Em que ano é que começaste a trabalhar na rádio? Fora os ameaços. Sim. Ameaços para aí aos 14. Já assim em casamento completo, na década de 60. Em que estação? Rádio Clube Português. Logo no Rádio Clube, ainda na parede? Não, já estou em Lisboa há poucos meses, na Sampaio Pena. Já não era, portanto, ali na parede. E começaste a fazer o quê na rádio? Eu comecei a escrever programas policiários. que não loptava. Sim. Qual é a graça? Não percebo. A última coisa que eu devia fazer era escrever programas policiais. Porque, mas eu gosto de coisas policiais, como gosto de coisas espaciais. Sim. Bom, porque me pediram, neste local, antigamente já era em cinema, Exato. onde vinha tocar uns bilharzitos e uns matraquilhozinhos, Ainda ao lado. a rapaziada aqui do Pedro Nunes, onde havia uma emissora. Quem dirigia a emissora e também o liceu era o poeta António Gedeão. Foi meu professor de Ciências Naturais. Está tudo ligado, como dizia a PIDE e o Lenin. Estou farto de dizer isto, ninguém me acredita. Não me fales da PIDE. Bom, não me fales da PIDE. Também lá fui. Também lá foste. Também lá fui. Também me levaram. Eles estavam de bons profissionais. Era isso, era. De maneira que foi assim que eu comecei. Olha, mas inventava Inventava histórias policiais, problemas ali. O que é quem matou quem? Exato, estilo Sherlock Holmes. Quem roubou o quê? Porque é que... Pois, as pessoas escreviam, dar soluções. Foi assim a minha estreia radiofónica. Como se dizia nos anos 60, a minha alma está parva. Não sei bem porquê. Como é que se inventa um problema policial? Começas pelo morto ou pelo assassino? É que isso é conforme a situação. Sim. Pode começar pelo morto e pelos suspeitos. Por exemplo, vamos arranjar 3 suspeitos. Vamos Há lá. sempre um mais suspeito Matos que os Maia, outros. Simone e Carlos Cruz. Exato. Quem é que a gente vai matar? Pronto. Havia alguns. Tu não podes matar ninguém que és a suspeita óbvia. Claro. Que nunca é culpado. Que nunca é culpado. Exatamente. É sempre a mais que, o mais suspeito de nunca é. Isso tem muita graça. Depois de dizer, continuei com isso, com o mesmo sistema de trabalho, mas já um programa já desenvolvido, já feito, enfim, por outra gente, Eugénio Maria, o Joaquim Pedro, já profissionais, ou semi-profissionais na altura, não eram, a tempo inteiro, numa emissora que acabou, do
conjunto dos Minhocas, não é? Que era o Clube Radiofónico de Portugal. Sim. O que chamava Magazine Policial. Tinha 1 hora de duração, com contos adaptados e outras coisas. Bem. E mais, o que hoje em dia está a dar, segundo dizem, a chamada crónica social. Sim. Fez o teu amigo, nessa mesma estação, uma coisa chamada Alfinetadas. Alfinetadas. Exatamente. Não saia deste lugar, voltaremos dentro de momentos para a segunda parte da Zona Mais desta noite. Temos a presença de Simone, Quer dizer, continuei com isso, com o mesmo... programa de rádio, insinuando que tinhas ido para a cama com toda a equipa do Benfica. Do Sporting, Toureiros da Pé e Toureiros da Cavalo. Ah, o Sport? Olha, eu não sei se estas pessoas aqui ainda não percebi porque é que te estão a aplaudir. Não, a resposta que eu dei, e que realmente ao tempo deve ter causado uma certa perturbação, é que eu não tinha feito mais nada, Carlos. Eu tinha-me despedido vestido e tinha tomado duche. Não dava nem para cantar. Não dava para ter prémios, nem para ir, sei lá, para ir ao Brasil, à Argentina, a Paris. Sim, incrível. Quer dizer, foi-me feita a pergunta, foi-me assim, aliás, fizeram-me imensas perguntas mais. Naturalmente continuo a fazê-las, só que eu respondo assim, de frente. E as pessoas, quando perguntam, não me perguntam de frente. Exato. É isso Isso é foi que num me programa de rádio. Sim. Não fui eu. Não. Ah, meu Deus, tá. Mas olha que não foi há muitos anos. Isto foi Matos Maia que mandou fazer a pergunta, que estava a escrever uma história que é quem matou o Sousa Sintra. Não sei, mas talvez. Há candidatos. Há candidatos. Já após 25 de Abril, porque antes do 25 de Abril ninguém, mesmo que pensassem, não faziam a pergunta. Primeiro porque não nos achavam, depois porque não tinham coragem. Exato. Porque essa coragem de fazer perguntas, às vezes diverte-me. Às vezes essa coragem de fazer perguntas é uma grande falta de coragem. Só. Só e mais nada. Estás a publicar um livro de memórias da Rádio Portuguesa. Não só Histórias. memórias, sim. Fundamentalmente um resumo da história da rádio em Portugal e depois imensas coisas, sei lá, desde humoristas da rádio, à sonorização, ao teatro radiofónico, sei lá, aquilo tem 34 capítulos. Vai ter cerca de 400 páginas. Vou começar agora a debruçar-me sobre a maquete, que é uma coisa diabólica. E penso que será lançado nos meados de maio. E vai se chamar Telefonia. Bom, falaste em teatro radiofónico. Exato. Temos aqui uma mulher que todos nós temos dela muita imagem da cantora, da artista, mas também é uma atriz. Fizeste teatro-revista, fizeste teatro sem ser de revista, fizeste teatro entre a revista e sem ser de revista, que Também. passa por mim no Recife, por exemplo, fizeste um musical com Maldita Cocaína. Sim. Estás a fazer novela neste momento? Estás a gravar Estou, novela? sim, senhora, a fazer uma novela. Isso é um complemento ou de facto é uma dupla personalidade ou está tudo junto, está tudo ligado? Representar o que é comparado com o cantar? O cantar é muito mais uma atitude solitária. Penso que o representar é muito mais uma atitude de conjunto. Penso que chego ao teatro através do cantar e penso que o teatro me ajudou muito em relação à minha postura, em relação aos textos e às palavras, que foi uma coisa porque eu tenho lutado muito. Não sei se vale muito a pena, mas acho que sim. Pelo menos para mim tem valido. Penso que são complementos uns dos outros. Acho que se tu me perguntasse neste momento o que é que eu gosto mais de tudo. Que é bom. Isso é tão bom chegar a esta altura da vida e gostar mais de tudo, não é? Eu acho que gosto mais de tudo. É evidente, tem situações diferentes. Naturalmente, fazer telenovela para mim é uma novidade. É uma estreia, não é? É uma estreia. Fiz uma série. Sim, mas há algum personagem que te tenha agarrado? Eu gostei muito, evidentemente, de fazer a Genoveva da Tragédia da Rua das Flores. Aliás, com muita graça, o Otávio Clério fazia os cenários e desenhou os figurinos. Depois de meia dúzia de ensaios, fazendo a casa, uma coisa. Por acaso essa de Queiroz falou contigo? Atriz, personagens, teatro radiofónico, uma das tuas grandes especialidades, correto ou errado? Não, corretíssimo. Gosto muito. Porquê? Descobriste e apaixonaste por isso ou foi a profissão que te empurrou para isso? Não descobri e apaixonei-me. Sobretudo e fundamentalmente em duas situações. Primeiro, adaptar. Exato. E segundo, realizar. Ou seja, adaptar dá um certo gozo a mim, dá um tremendo trabalho. Imagino-se uma obra que é
feita para ser lida e tem que ser posta do modo para ser ouvida. Do que eu fiz obras portuguesas, adaptei 6 romances portugueses. Qual deles é o mais fácil, devo dizer? Um deles tive umas 7 ou 8 vezes para desistir, tenho limitações, não sou capaz, não passo aqui. Chama-se Mau Tempo do Canal. Vitorino Mésio. É exato. Ora bom, onde eu não queria perder rigorosamente uma linha do que ele escreveu, mas onde fui obrigado a mudar situações. Ou seja, se calhar no capítulo 5º eu pus algo do capítulo 4 e no capítulo 8º pus algo do capítulo 5º, sem alteração nenhuma. Dá muito gozo fazer isso. Mas o trabalho advém de quê? Primeiro, há que se meter no espírito do escritor, há que conhecer bem o escritor, há que ler muita obra. Depois, a partir daí, põe-se outra questão, é o linguajar. Eu tenho que pegar em trechos de descrição e tentar pôr em diálogo. E de repente olho para o lado, mas isto é o estilo do Matos, mas não, o Vitorino Mésio que é isto, é tudo doido, volta atrás, deita fora. E depois criar cenários sonoros. Exato. Não tenho que dizer o António chegou, bateu à porta, o António chegou, bateu à porta. Se a rádio é o espetáculo do som... Para mim é o lado mais fascinante. Exato. Se o rádio é o espetáculo do som, então usamos o som até a exaustão. Aliás, tanto quanto eu sei, tu tens uma teoria sobre a estética de rádio, que é composto por música, não é uma palavra... questão de estética. Não, repara, com toda a tecnologia que existe nesta altura, e sabes também como eu já há estudos sem portas, posso entrar e falar à vontade com o microfone tão direcional, só apanha quem está em frente. São as estações pobrezinhas. Depois só tem um microfonezinho, não tem nem para as portas. O que é que acontece? Diz que rodam na inversa, bom, de CDs e por aí fora. A rádio só se faz com isto, são 4 vetores imutáveis. A rádio faz com o quê? Com voz, com música, com ruído e com silêncio. Ora, está. Não se faz E não com diz mais nada. Fiques aí, silêncio. Fico no silêncio. Fator fundamental de qualquer espetáculo que tenha a ver com o som, curiosamente, a atriz, a rádio-teatro, a representação e o silêncio, que pode ser o silêncio daqueles cujo mundo e cuja imaginação tem pouco a ver com o nosso e possivelmente é muito mais verdadeiro que o nosso. Estamos a falar dos cidadãos que têm, de facto, essas fugas, esses mundos próprios que os levam a ser considerados menos normais, que os levam a tratamentos, que os levam a hospitais. Estamos a falar do Hospital Júlio de Matos, estamos a falar de terapia, estamos a falar de psiquiatria, estamos a falar de alguma forma do mundo a que se poderá chamar de demência, da anormalidade, se compararmos connosco. Mas a grande questão é, quem é que é normal? Onde é que está a normalidade? E já que falámos em teatro, vamos ter hoje aqui, na Zona Mais, e faço com o maior dos orgulhos, vamos ter a presença de um grupo de teatro que é constituído por cidadãos que atravessam uma fase das suas vidas de tratamento psiquiátrico. Quem os dirige, quem os ensaia, quem nos pode dar notícias sobre esse grupo, e depois veremos o grupo em atuação aqui na Zona Mais, é um homem que vem do teatro, naturalmente, há alguns anos, desde os anos 60, desde os anos 50, diria eu. Um homem que já foi ator e que está tremendamente envolvido neste projeto, a que se chama genericamente o Grupo de Teatro Terapêutico do Hospital Júlio de Matos. A juntar-se à nossa conversa, João Silva. João Silva, muito obrigado, em primeiro lugar, por estar aqui connosco e rapidamente vamos passar... Nós agradecemos também o interesse que manifestaram e o apoio que deram ao grupo antes de virmos aqui. Não, eu acho, ter ido ao hospital vê-los. Eu acho que é fundamental. Bom, enfim, quem sou eu para dizer isso? João Silva, muito rapidamente vamos percorrer o seu currículo. Vem do teatro de há muitos anos. Venho desde 62. Passei pela Casa da Comédia 4 anos, quando havia aquele grupo muito grande do Fernando Amado, como Maria de ator Seu Guerra. também. Aquela gente toda aqui. Exato. E depois fui para a televisão 4 anos, fiz peças, desisti de fazer. E passei, portanto, para este trabalho de grupos, não é? Sim. Hospital e outro tipo de grupos, com fábricas. Exato, porque a sua atividade não é apenas, ou não tem sido exclusivamente relacionada com doentes do Hospital Júlio de Matos. Você
enverdou por aquilo que chamou teatro de grupo ou trabalho com grupos de teatro. Trabalho de grupo, sim. Trabalho de grupo que, com teatro, pois o teatro é um apoio. Depois... Falemos deste grupo do hospital. Os textos que representa, como é que surgem? Surgem É um bocado nessa linha, que são discussões, chamemos-lhe discussões em grupo, grupais, de interesse, neste caso, interesse para o grupo. Porque, é isso que se chama psicoterapia de grupo, não é? Psicoterapia é outra coisa. Nós fazemos realmente um trabalho ligado à terapia, mas psicoterapia é um trabalho já com psicoterapeutas que funcionam e que motivam os grupos a um outro tipo de conversa dentro de uma linha que... Desculpa, eu tenho algum receio em encontrar um qualificativo para os nossos atores desta Estes noite. atores? Diga? Os atores do grupo do Hospital Júlio de Matos. Sim. Mas, clinicamente, como é que os consideramos? Eu considero os atores. Os meus atores exato. do meu grupo de teatro do Hospital Júlio de Matos. Depois são doentes dos médicos que os aconselham para ir para o grupo. Isso é outra coisa. Não, mas é aí que eu quero chegar. Pois. Os médicos participam neste trabalho teatral ou não? Os médicos... Em termos de acompanhamento clínico? Não, no grupo não participam no exterior, portanto, seguem os doentes. Se houver quaisquer problemas que nós tínhamos que recorrer, as pessoas do grupo, não é? Nós recorremos aos médicos. Tenho um técnico de terapia ocupacional, que é uma pessoa bastante boa, que está connosco, uma senhora, portanto, que vai acompanhando. Aparecem os médicos, dão soluções, falam, portanto, mas no teatro não se metem. O teatro é só comigo e com as pessoas de teatro. Exato, mas quando se reúne com os seus atores para encontrar o texto... É comigo e com eles. Diga? É comigo e com eles, com mais ninguém. Oh, só connosco. Eu não me estou a tentar meter no seu trabalho. Não é isso, não. Os médicos não estão presentes. Não, espera aí, deixa-me ser um bocadinho curioso. Quando se reúne com os seus atores, o que é que lhes diz? Vamos fazer uma peça de teatro? Ou é assim, falem-me sobre a cultura do ananás no planeta Marte no ano 2050. Porque parece-me, lendo o texto que hoje vão apresentar, que é um excerto de uma peça, enfim, são passagens, parece-me que as palavras, partindo do princípio que o texto é consequência dessas suas reuniões, portanto, é uma criação em grupo, parece-me que no texto está muito do mundo intelectual deles, do mundo interior deles, também. Dos seus valores, uns resolvidos e outros não resolvidos, das suas interrogações. Isto é verdade ou não? Também. Ora bem, isto quer dizer que você, com preocupações teatrais, está, no fundo, a participar num trabalho, entre aspas, clínico também, ou não? Pois, nunca me posso esquecer que estou num hospital psiquiátrico e que tem que haver, para além da técnica, uma grande sensatez. Porque se não houver sensatez naquele ambiente, poderá estragar-se todo o trabalho e as pessoas principalmente. Exato. Como no teatro também deve ser, deveria ser assim, não sei. Quem é que controla isso, João? O controle de quem? Do grupo? Sim, sobre esse aspecto. Esse risco que se corre. Esse risco controlamos nós que sabemos, quem sabe. E temos o seguimento dos clínicos também, se for preciso. Há uma colaboração com o corpo clínico, afinal. Claro, fora, exterior ao grupo. Diga uma coisa, eu estou convencido que os nossos atores desta noite estão lá embaixo nos camarins a assistir a este nosso diálogo. Mesmo assim, eu faço a pergunta. Em determinadas representações, determinadas palavras variam de peso na interpretação, isto é, um cidadão, um ator, com este perfil, com estas características, logo com problemas que são acompanhados clinicamente. Varia o seu humor em relação aos conceitos das palavras que ele tem que dizer, de acordo com a curva da sua evolução clínica ou não? São ensaiados, trabalham... Percebe onde é que eu quero chegar? Mantêm-se. Não tem. Mantêm-se, não têm oscilações. Não. É normal. São muito mais tolerantes do que eu. Exato. Eu não sou. Digo não sou. Eles são. Eu ouvi coisas já. Eles fazem geralmente depois, nós fazemos há muitos anos. Temos a peça e no final temos uma conversa com o público. Portanto, é bom. E eu tenho ouvido coisas, às vezes, da plateia. Eles respondem de uma maneira extremamente inteligente. Eu não consigo. Eu espatifo logo tudo. Deveria estar... Eu agora já os deixo fazer porque eu realmente não consigo fazer isso e eles fazem com muito mais facilidade do que eu e são muito melhor terapeutas para uma situação dessas do que eu. Então vamos ver o seu grupo de teatro do Teatro Terapêutico do Hospital de Júlio de Matos, interpretando partes de um texto cujo título genérico é Memórias de Bichos e Gentes. Uma vez, Deus e o diabo
resolveram colocar acerca do bem, acerca do mal. O planeta plasmava-se de corpos vencidos em nome do bem, em glória ao mal. Os continentes devoravam o mar, os oceanos invadiam a terra e dos seus extremos gesticulavam sons inaudíveis. Era o tempo de céus sem limite, de partos sem dor, do verde incolor. Era o tempo do espaço entre as duas margens, do verão sem primavera, do fumo sem fogo. Confusos, os dois rivais, Deus e o diabo, selaram num beijo incestuoso de pomba resplandecente, a invenção do anjo espartilhado. Deus cometa sem mágica celestial, passagem de contornos indefinidos entre duas margens. Consta não haver diálogo possível até final dos tempos. Vislumbrou algo, capitão? Difícil, muito difícil, madame. Apenas o mar, muito mar. O infinito, longínquo mar. Atrai-me o mar, doce memória. Memórias são infâncias, madame. Poeiras de vento que passa, capitão. É preciso manter atento o pensamento, esta ânsia de recordar, preservar o futuro e viver no presente o passado. Que nos diz sobre Sacana, capitão? Simples, muito simples, madame. Sacana é alguém que procura sempre atrofiar o semelhante. Por exemplo, sempre que um civilizador chega à paragem de outras civilizações que considera menos civilizadas, aplica imediatamente a técnica do colo e da faca. Sacanete. Amor e ódio. Justiça e injustiça. Armas diferentes, guerras paralelas. Enfim, onde está o bem? Onde está o mal? Bons e maus, os bons protegem-se dos maus porque os maus atacam sem lei. A lei da morte. Capitão, nem sempre é assim. Quem é bom pode fazer muito mal. Quem é mau pode fazer muita coisa boa. Então, já não é mau, é bom. Em legítima defesa, os bons aplicam a força sobre o mal. Não atacam, apenas utilizam a força. A guerra, por exemplo. A defesa obriga forçosamente o bem a atacar o que é mau. Portanto, bom poderá tornar-se mau. O mal são os maus, os que têm as armas. Numa guerra vendem-se armas aos bons e aos maus. São armas para lutarem entre iguais. Sacanice. Defesa. Quando os maus atacam os bons com as armas que os bons venderam, passa a ser defesa? É assim. Porque se fossem todos maus, a terra seria um inferno. Uma bondade muito oportuna. O tal anjo entre o bem e o mal. Afinal, a guerra é ganha por quem? O inimigo é sempre o outro. O verdadeiro inimigo não entra diretamente na guerra. Os maus são os soldados. Não chore, menina Alice. Não chore. Não gosta dos soldados? Matam, tiram as coisas às pessoas e são maus. Mau é quem obriga os soldados a usarem as armas. Matam as pessoas com as pistolas. Os polícias, menina Alice. Não, eu disse os soldados. Os soldados têm as armas para se defenderem, menina Alice. Os outros animais têm as garras, os dentes. Não fique triste, menina Alice, porque nas guerras morrem mais maus do que bons. Eu não estou de acordo consigo, capitão. Penso que a repulsa que sempre tive à guerra, a raiva que tenho pelos criminosos de guerra, tem a ver com a altura do meu crescimento. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial. As conversas eram sobre os alemães durante muitos anos. Quer dizer nazis, madame? Os que matam pelo prazer do sofrimento. Essa guerra aconteceu há muitos anos, madame. Hoje, como a Alemanha de novo forte, fala-se de extrema-direita. Novos nazis. Amanhã como será? Nazi é uma espécie em via de extinção. É preciso preservar as espécies em vias de extinção. Expandi-las, segundo dizem as espécies mais puras.
Nas guerras de colonização e descolonização não estou de acordo com a matança de tantos pretos. Matam só pretos, capitão. Não. Agora também matam muitos pretos e não vejo oposição formal. Até parece que os brancos estão de acordo com essas matanças. Quando até acontece o mesmo com os brancos. Não vos parece um absurdo? Tempos de rendas, chá e memórias, capitão. Memórias esquecidas. Capitão, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazis massacraram muitos povos, muita gente diferente das ideias que a ideologia professava. Quando a guerra acabou, as vítimas procuraram os executores e não os executaram. Foram exterminados muitos judeus. Também Foram os judeus que mataram Cristo. O mal não foi suturado. Será porque destruir o mal também é um ato errado? Desequilibra a natureza? É preciso muito cuidado. Grandes avanços podem ser grandes desastres. talvez possamos ficar assim, em vez de bons e maus, há fracos e fortes. A terra onde os judeus agora vivem chama-se Palestina. Não é? A terra prometida que fica ali mesmo ao lado da terra dos faraós, que mandaram construir as pirâmides. Foram os escravos judeus quem construiu as pirâmides. É sempre agradável. Uma ajuda de vizinhos. Não vos parece? Lobos, lobos, lobos. Borboleta de asas douradas, que pousa de flor em flor. Vem queimar as tuas asas, as chamas da tua paixão. Assim como uma borboleta sou, que voa de flor em flor. Ando como uma louca, como quem procura o amor. O espectador não sai do seu lugar, voltaremos dentro de momentos para a terceira parte da Zona Mais desta noite. Desta noite, fazemos votos para que o intervalo que acabaram de viver tenha sido aproveitado não só para ir fazer xixi, mas de alguma forma terem feito uma reflexão sobre as imagens com que preenchemos a segunda parte da segunda parte. E, João Silva, em primeiro lugar, os nossos parabéns, como é evidente. Mas, João, diga uma coisa, isto é um excerto, portanto, do tal espetáculo, que é Memórias de Bichos e Gentes. Estas frases, estes conceitos, são da cabeça destes atores? Sim, algumas podem ser trabalhadas por mim, mas são sempre os conceitos deles. Eu não posso desvirtuar, eu não desvirtuo absolutamente nada. Portanto, este conceito do bem e do mal... sim. E que os bons também têm armas... Sim, eu tenho rascunhos da situação que eu guardo tudo, não é? Quando estou a apontar, porque eu escrevo tudo à mão, sabe? Não gravo, não me dá emoção suficiente, e nem consigo, porque perco-me muito através da máquina. Portanto, é um trabalho que as pessoas às vezes não percebem, já começaram alguns a perceber. Eu vou falando e vou escrevendo, fico o bracinho todo a dizer, vou escrevendo as situações, vou perguntando, torno a perguntar, retomo, e depois, a partir dali, eu posso dizer isto, não tem problema, é uma técnica. Passo tudo à máquina e levo no dia seguinte ou no outro, leio às pessoas, elas estão de acordo com aquilo que disseram, não é? Portanto, há uma discussão em cima do primeiro texto. Claro, uma ou duas ou três ou quatro, que forem precisas. Retoma, dá-me trabalho, mas é assim que se deve fazer. Minha pergunta é, se existe muitas vezes nas vossas reuniões criativas destes textos, se existe também o toque do humor, se há espaço para a gargalhada, para o riso. Sempre, é um grupo livre, brinca, divertimos-nos. Da nossa maneira, mas divertimos, rimos, contamos coisas da vida e, portanto, é um grupo qualquer, é normal. A descarga. E há imagens do passado destas pessoas que são trazidas para esse texto? Do passado, como as pessoas se entregam as imagens,
se entregam imagens... Se trazem para a conversa sim, as suas lá experiências. estão memórias de bichos e gentes, portanto, fala-se quando são os bichos, são os lobos. Os lobos, aqui não se pode pôr tudo completamente, mas nós tocamos muito na história do Capuchinho Vermelho e brincamos sobre o Capuchinho Vermelho, que acho que é um conto terrível. Coitado do lobo, coitado daquela família toda. Eu acho que é um conto altamente pornográfico. Pois, tudo, tem lá tudo. Portanto, a história acaba mesmo... relação entre o lobo e o capuchinho ainda está por explicar. Esta história final acaba mesmo com a menina Alice, portanto, na iniciação, não é? Tiram-lhe uma fita vermelha e, portanto, a menina Alice reconhece que o lobo era um homem de uma certa idade, e, coitado, ficou aposentado, não fazia mal a ninguém, usava óculos e ia passear à floresta. Caso tu tens um certo ar de lobo mau. E eu? Não sei, de repente olhei para ti e vi assim... Não, agora lembro-me uma coisa completamente diferente. Vovózinha, que bate, isso é a ordem minha. Sou eu, vovó, sua netinha. Estava a ter visto isto, depois de ouvir o que o Silva disse. Isto era espantosamente bom em rádio. Era. Aliás, eu quero chegar lá para ir à tua Guerra dos Mundos. É que eu estava a ver e queria trazer isso para a rádio. Isto é rádio-teatro, quase. Isto é completamente, completamente. Eles fazem os sons ao natural, como se fazia antigamente, para ter os pratos e isso aqui, tudo. Falemos agora de rádio-teatro, que é aí que eu quero chegar. Tu foste preso por causa do rádio-teatro. É verdade, é verdade. Conta lá. Ora bem, como sabes... eu fiz uma adaptação de um programa que o Wells fez na América em 1938. Quem fez a adaptação do romance do Herbert Wells foi um senhor chamado Howard Koch. E ainda hoje me espanta como é que isso aconteceu, porque todas as semanas àquela hora havia um programa Rádio Teatro Orson Welles, as pessoas sabiam, ligavam a rádio, está lá. Bom, tinha feito Shakespeare e várias coisas. Aqui não, eu fiz uma adaptação, através do romance, mais tarde eu conhecia o guião do programa do Wells. Fiz uma sinopse, entreguei à direção da Rádio Renascença, aprovou, a censura interna, colarinho branco, aprovou, a censura do governo aprovou, faça. E eu fiz. Exato. E depois é que vou preso. Quer dizer, pediu ao senhorio, posso pintar o quarto amarelo? Pode. Eu vou preso primeiro ao guarda-amarelo quando disse que sim. Bem. É que o senhorio é daltónico. Pois, naturalmente. E o que acontece é que o programa foi transmitido, com prejuízo para a Renascença, nomeadamente, que não chegava-se antigamente, como bem te recordas, havia o sumário, que se dizia o que ia acontecer na emissão dessa noite, anunciar programas comerciais que não foram transmitidos para entrar naquela emissão. Se chamava A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos. Não. Chamava-se, na minha versão, A Invasão dos Marcianos. Sim, no Orson Welles é que era a Guerra dos Mundos. Acontece que começaram a receber telefonemas para a Renascença, o primeiro dos quais, recordo perfeitamente, foi de uma agência noticiosa, a Reuters, a perguntar o que é que se passava em Carcavelos, aos repórteres. Não se passa nada, mas está bem, isso é com vocês. E em catadupas os telefonemas. A bola de neve, quer dizer... E a Renascença nunca teve tanta audiência como naquela noite, que é intuitivo. O andar passa a andar, o prédio ao prédio, a rua à rua, o bairro ao bairro, e ninguém sustenta. E ao fim de cerca de uma hora, fenomenando várias vezes o senhor, que era o comandante-geral da PSP, vou-lhe mandar prender, sei se não conheço parte de não sei quem você é, pela voz não identifico ninguém, aqui fala o Marquês de Pombal, estava em paranoia também, o senhor não acredita, vou e mando prender, então mando, e mandou. Bom, uma pequena pausa aí para explicar aos nossos espectadores mais jovens que A Invasão dos Marcianos, no fundo, era um texto, conforme ele disse, que adaptou e que foi transmitido na Rádio Renascença como se fosse um acontecimento em direto. Exato. Com repórteres em vários sítios. No fundo, era um disco voador ou um exército de marcianos que tinha aterrado em Carcavelos, na Quinta... das Conchas. Na Quinta das Conchas, que não existe. Claro. Nunca existiu. Não. Bom, vamos ouvir um extratozinho. É uma gravação muito antiga, 1958. 1958, 20 anos depois do Orson Welles ter feito nos Estados Unidos. O Orson Welles é 38, isso é verdade. E vamos ouvir um excerto desse programa em que o repórter da Rádio Renascença está atrás do muro a ver o marciano a lançar labaredas e línguas de fogo para fazer as explosões. Pipoca, me solta o som, por favor. Vamos ligar novamente a Carcavelos para o nosso repórter Álvaro de Lemos. Atenção a Carcavelos. Caros ouvintes, cá estou aqui atrás de um muro de pedra que circunda a Quinta dos Seus Simões. Aqui vejo toda a cena. Dar-vos-ei todos os pormenores, enquanto puder falar, claro. Chegaram mais praças da Guarda Nacional Republicana. Estão a formar um cordão de uns 30 homens em frente à cratera.
Agora já não é preciso empurrar a multidão para trás. Já ninguém quer aproximar-se. Um capitão da Guarda Nacional Republicana conversa com alguém. Daqui não vejo bem quem seja. Sim, creio que é o professor Franco, exatamente. Agora separaram-se. O professor afasta-se para um lado estudando do objeto, enquanto um cabo e 2 praças da Guarda Nacional Republicana avançam com qualquer coisa na mão. Já vejo o que é. É um lenço branco amarrado a uma vara, uma bandeira de paz, senhores ouvintes. Se é que aquelas criaturas sabem o que isto quer dizer, isto ou qualquer outra coisa. Esperem, está a acontecer qualquer coisa de estranho. Uma forma corcovada está a sair da cratera. Vejo um raiozinho de luz a dar um espelho. E vai ver como estão as cabeças. É muito engraçado. Vou dizer uma coisa, por exemplo, este som todo, este broado público, foi gravado na Casa do Algarve, noite de fim de ano. Exato. Ora bem, sem marcianos. Agora repara, o broado, uma noite de fim de ano de festa, dá este resultado. Exato. Metido naquele contexto. Mas, Zé, eu acho muita graça é imaginar o homem de Carcavelos com uma vara com um lenço branco, dirigindo-se ao marciano de paz, amor. Então o que é? Make love, not war. E o marciano. Mas isto criou, apesar de tudo, criou de facto uma... Nos Estados Unidos criou o pânico, não é? Aqui não chegou a isso. Não, houve centenas de telefonemas para a Renascença, durante vários dias. E dos vários que eu atendi naquela noite, antes de ser preso, houve um que me marcou, e nunca me esqueci dele, o senhor com uma voz muito calma que me pergunta: os senhores estão a transmitir isto assim, isso é baseado num romance? É, exatamente. Pronto, um ouvinte entendeu, Nossa Senhora, tudo bem. Bom, os senhores estão perturbados agora, mas amanhã vou ir com a minha filha para mostrar o estado em que vocês deixaram. Boa noite, muito obrigado. Não apareceu o senhor com a filha, mas quer dizer, que fiquei como calcula. E pronto, e fui realmente para o Governo Civil, estive lá 3 horas numa selva, como o Kevin Gris, fiquei a conhecer aquele ambiente. Já lá vamos, deixa-me só acrescentar que eu não tinha ouvido este trabalho, é a primeira vez que o ouço, porque eu, nesses anos estava em Angola. Pois, exato. Mas eu escolhi esta faixa de propósito, porque simultaneamente quem estiver distraído e tenha ligado nesta altura a Zona Mais, está convencido que é outra vez o buzinão na ponte, mas não é. Mas não parecia esse ambiente. Pois, também. Deixa-me só comentar esta evocação, para perceberem até onde foi o pormenor da adaptação que o José Matos Maia fez desta obra, e para dar mais verosimilhança, aparece inclusivamente um pretenso comunicado oficial das forças de ordem, como convém sempre nestas situações. Exato. Vamos ouvir. Senhores ouvintes, acabam de entregar-nos uma notícia que veio de Carcavelos pelo telefone. Pelo menos 40 pessoas, incluindo 6 guardas da Guarda Nacional Republicana, jazem mortas no campo, cerca da Quinta das Conchas. Os corpos estão queimados e torcidos, de modo a tornar impossível qualquer identificação. Pedimos agora a vossa atenção para uma mensagem especial do Coronel Brás da Cunha, Comandante-Geral da Defesa Nacional do Território. A pedido das autoridades de Cascais, as vilas de Carcavelos, Oeiras, Santa Mar e Parede estão sob a lei marcial. Ninguém poderá entrar nesta área se não munido de um passaporte especial fornecido pelas autoridades civis ou militares. 4 companhias do Batalhão Independente de Infantaria 22 avançam de Passo de Arcos para Carcavelos e auxiliarão os civis a evacuar as suas casas dentro do raio das operações militares. Muito obrigado. Exatamente. Foram 14 meses de trabalho, desde o princípio até isso ir para o ar. Desculpem lá, vamos interromper a conversa. Semana Internacional da Imagem. Do México, a banda Zona. México, Pedro. Viste algum filme mexicano ultimamente? Não. Ou a culpa é do Jorge Quintela? Ele está com ar de mexicano, mas acabado de chegar das Honduras. Enfim. Simone, foste uma vez chamada de musa do Ari dos Santos. Alguma vez a tua relação com o Ari te levou a sentir que ele escrevia para ti, é um gato de escrever a poesia dele para tu cantares, ou não? Penso que o Zé Carlos, e aquilo que conheci dele, escreveu muitas vezes para mim. Para além de fazer a sua poesia,
Escreveu muitas vezes ao olhar para mim em casa dele, na Travessa da Saudade. Eu de um lado da mesa e ele do outro lado. Aliás, era um espanto assistir ao ato de escrever do José Carlos. Eu penso que, para além de ter conhecido o Ari poeta, eu conheci, julgo que bastante bem, o José Carlos Ari dos Santos, o indivíduo. Fomos profundamente amigos. Tão amigos que no dia em que o José Carlos Ari se vai embora, ele telefonou-me 2 vezes. Eu não percebi. Telefonou-me, eram 10 da manhã, e depois telefonou outra vez à tarde, mas eu realmente não entendi. Porque como fui a única pessoa do grupo de amigos à volta que ele não deixou ir lá à casa, porque inventava e dizia, não, vai chegar a cadeira, não, hoje não estou muito bem disposto. Então os últimos 3 meses ele foi adiando a minha ida à Travessa da Saudade. E realmente, quando me telefonam, e foi à agência Lusa, eu não queria acreditar. Quer dizer, foi uma coisa que me foi assim, como se tivesse explodido uma coisa dentro de mim. Simone, essa tua colaboração com o Ari, que eu acho que começa, enfim, de uma forma extremamente pública, com a Desfolhada, sim, sim. Aí que é o grande início. Sim. Em que ano é a Desfolhada? 1969. 1969. A seguir tens um problema com a voz. Exatamente. Em 71, se não me engano, estás. Logo a seguir, em 70. E entre 70 e 73 eu não canto. Ficaste sem voz? Fiquei. Exatamente. E quando regressas muito com o Ari. Sim, com o Ari e com o Tordo. E com o Tordo. Esse teu regresso poderia ter sido feito de outra maneira, ou achas que por ser o Ari foi diferente? Portanto, o que eu estou a tentar perguntar-te é se o Ari foi uma das razões do teu regresso. Foi. Foi o Ari, um dos combustíveis da tua força. Foi o Ari, foi o Carlos do Carmo. Ele sabe que sim, eu estava como apresentadora no casino onde o apresentei e por graça no camarim. E ele perguntou-me porque é que não cantamos, canta lá o Shadow of Your Smile, nós cantávamos muito na Galeria 48, lembro-me de te ver lá, e eu ali de cavaqueira com ele, pronto, a voz mais grave cantei. Ele, durante o espetáculo dele, chamou-me e disse, então vamos fazer aquilo que fizemos lá embaixo. Eu fiquei aflitíssima, mas cantei. E depois o regresso é realmente com um texto do Zé Carlos Ari, porque ele já tinha, enfim, era uma coisa que tinha de acontecer com certeza, e com uma música do Fernando Tordo. Cujé? Apenas o meu povo. Quem disse que morreu à madrugada. Quer dizer, eu penso que o Zé Carlos foi uma das pessoas que melhor conheceu uma Simone, que eu tenho a impressão que o grande público, nem vocês, nem os jornalistas conhece. Porque ele era mais perspicaz do que nós todos juntos, ou porque tu te abriste mais com ele? Talvez eu me tenha mais mostrado ao Zé Carlos. Porquê? Porque a loucura do Zé Carlos, a violência do Zé Carlos, a solidão do Zé Carlos, tinha muito a ver com uma espécie de solidão que eu tenho sempre, embora seja uma pessoa muito acompanhada, cheia de amigos e de coisas boas. Há uma solidão que não tem nenhum tipo de explicação. Eu penso que um dos pontos comuns entre mim e o Ari era realmente uma coisa que eu não consigo explicar. Eram 2 solidões paralelas ou... Não. Ou coincidentes? Coincidentes, mais do que paralelas, porque repara, muitas vezes aconteceu o Zé Carlos ao sábado e ao domingo telefonar lá para casa e dizer assim, olha, sabes que eu tenho uma torneira que está a pingar. Não havia razão nenhuma. Era só para conversar. Aliás, eu descobri um telefonema do Zé Carlos há 15 dias, numa das minhas gavetas, numa cassete, aquelas muitas cassetes, vê lá, diz Varela, vê lá o que é que está aí, vê se está fora. E de repente parei, porque é um telefonema lá para casa do Zé Carlos que tem, ele morreu há 12, 13 anos, onde ele diz os poemas que eu ainda não cantei, como essa de Queiroz, os Pinheiros, os Metais, o meu nome é Simone, e que conversa e que diz e que se ouve a viola do Nuno Nazaré Fernandes, a Travessa da Saudade. Eu fiquei ali assim, não sabia, não... Talvez isso me tenha motivado a telefonar ao Zenis, a ir à procura de textos dos poetas que quiseram fazer o favor de me escrever e que estavam na gaveta. Eu disse, eu tenho que fazer qualquer coisa, quer dizer... Pode ser que eu seja capaz. A propósito dessa tua aproximação com o Zé Carlos, utilizaste aí 3 palavras, se bem me lembro, que é a loucura, a violência e a solidão do Zé Carlos. Sim. Isso é uma projeção daquilo que consideras que é a tua personalidade? Achas que és louca, violenta e solitária? Não sou nem louca, embora tenha uma capacidade imaginativa infinita. A minha violência não tem nada a ver com a violência que tinha o Zé Carlos. Eu tenho uma certa violência realmente,
mas é totalmente diferente, não tem nada a ver. E a minha solidão também não tem nada a ver com a solidão do Zé Carlos. Talvez tenhamos tido em comum uma enorme e infinita capacidade de amar. Isso é uma acusação aos Não, outros? É uma constatação. É uma acusação aos outros, Simone. Eu acho que uma tão grande capacidade de amar que nunca encontrou o eco do outro lado? Talvez um pouco. Isso é a razão, é essa forma de dizer que é a tua solidão. A solidão é um pouco isso, o não encontrares o eco dessa tua enorme capacidade de amar. Eu acho que a solidão, como a felicidade, como a saudade, são coisas que não têm definições, não são coisas estanques, são coisas que estão ligadas a tanta coisa, a um para lá, a um para trás, de que naturalmente nós nem temos memória, e eu acredito muito nesse para trás, de que não temos memória. O teu verso em branco para o futuro é o acreditares que és capaz de preencher ainda essa solidão. Pergunta capciosa de bom jornalista e de bom homem da televisão. Vamos ver. Pergunta de amigo. Eu sei. Não estou nada preocupada, isso não me causa perturbação, percebes? Não fico, agora tenho que preencher tal, não, isso de todo, não sou. Até porque não tenho paciência para estar à espera, não tenho paciência, acho que as coisas têm que ser agora, já depressa. Não são, acabaram, foram-se embora, pronto. Exatamente, pronto, soubeste dar-lhe a volta. Alguma vez a solidão... Alguma vez a solidão atravessou a tua vida, Zé? Pouco. Eu queria aproximar-me do final perguntando ao João a propósito, enfim, destes temas um pouco mais sérios de solidão. Se no seu contacto com os seus atores, se acha que o mundo deles é um mundo muito solitário ou não? Às vezes sim. E resolvem isso nas vossas reuniões? Resolvem sempre em contacto com outras pessoas. As pessoas deixam de ser solitárias quando encontram pessoas que as possam... E eu creio que as pessoas que sofreram bastante, não é? É o caso desta gente sofre muito, não é? Porque é lógico que não se é muito sensível desta maneira em vão. Apreciam muito mais a amizade e sabem geri-la de outra maneira. Porque qualquer coisa pequena que apareça para outros que têm muitas coisas, ou pelo menos têm aquilo, no dia-a-dia, estes senhores, estas senhoras, a maior parte deles sabem gerir e sabem aproveitar no bom sentido. Exato. Essas pequenas coisas que vão acontecendo. Quando é que escreves o teu livro de memórias? Eu não sou capaz de... não sei por onde é que se começa, não sou capaz de fazer sozinha, porque é muito, começa... Não sei. Estás disposta a debitar para um gravador? Estou. E eu arranjo-te uma equipa que escreva o livro? Sim, senhor. E eu edito o livro? Sim, senhor. Fica prometido aqui? Fica prometido. As memórias da Simone? De longe vende muito mais que a tua telefonia. Vai, sem dúvida. Mas... Sem dúvida. Então sem fica o dúvida. contrato feito. João, muito obrigado. José, muito obrigado. Simone, peço-te que encerres a nossa Zona Mais desta noite, que estamos a poucas semanas, a poucos dias, de mais um festival da Eurovisão, onde tu representaste brilhantemente o nosso país com o poema do Ari, com música do Nuno Zé Fernandes, hoje com a Banda Zona. Peço que encerres a Zona Mais. Muito obrigado a todos por terem estado aqui esta noite. Espero que os espectadores tenham apreciado esta companhia, mas vão apreciar com certeza esta magnífica voz que não para de ser cada vez mais bonita da Simone, nesse tema que é muito nosso. Quando digo nosso, desculpem o egoísmo, nós que estamos deste lado também. Desfolhada. Volta a nascer quando há calor. Minha palavra vital do sol nascente não
madrigal madrugada. Amor, 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 presente em cada espiga desfolhada. Larai, 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 larai. Minha raiz de pinho verde, meu céu azul, a minha serra, a minha mágoa e minha sede, o mar ao sul da minha terra, é tribuleiro e alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, seara louca, minha palavra de tal do sol nascente, meu madrigal madrugada. Amor, 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 presente em cada espiga desfolhada. Larai, 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 larai. Olhos de amêndoa, cisterna escura, onde se alpendre a desventura, moira escondida, moira encantada, lenda perdida, lenda encontrada. Oh, minha terra, minha aventura, casca de Deus, desamparada. Oh, minha terra, minha longura, por mim perdida, a minha chave. Larai, 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 larai. Yeah.